Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal de Anatomia Humana para Artistas. Aqui quem está falando é o Daniel Zupa, desenhista e arte finalista profissional. E essa videoaula é uma continuação do tutorial sobre guache realista, mais voltada então ao estilo do Alex Ross. Essa é uma aulinha até meio que manjada, né? É uma aulinha sobre o disco cromático, mas é necessário eu te ensinar também. Nesse caso eu estou usando a cor primária da caixinha da Winsor Newton, ou seja, o amarelo, ciano e o magenta. São as cores primárias da Winsor Newton. Lembrando mais uma vez que a cor que eu gosto, né, as cores primárias que eu gosto é o amarelo, o azul e o vermelho, ok? Eu estou usando aqui um prato ao invés de um godê para me fazer essas misturas iniciais e mostrar para você aí a densidade da tinta, quão diluída ela deve ser, tá? O ideal é você fazer o seguinte: encontra o centro, daqui a aqui eu vou encontrar o centro, fazer a primeira misturinha, que vai ser basicamente 50% de cada um, 50% do ciano, 50% do amarelo, tá? Peguei aqui o azul, que é o ciano, vou lavar o pincel sempre, venho com o pincel limpo, pego mais 50%, olha só, aí, basicamente 50%, é o que eu faço? Faço a união deles. E assim então é a cor secundária. E faço a mesma coisa novamente, 50%, pego um pouquinho, trago para cá, lavo o pincel, pego um pouquinho agora do magenta, trago para cá, mesma quantidade, Daniel? Então eu já posso fazer mistura? Já, mesma quantidade, pode fazer mistura. Eu tenho aqui o violeta, ou o popularzão, o roxo. Interessante você pegar aí um prato ou um pires, alguma coisa do tipo, um godê, por exemplo, branco, né? Justamente para você conseguir realmente ver a cor da tinta. E falta agora mais uma cor secundária, que é o que? É o amarelo. Lavo o pincel com o magenta também. Mesma quantidade? Tenho 50%. Vou lavar o pincel. Tenho 50% das tintas, 50% amarelo, 50% do magenta. Faço a mistura e eu tenho um laranjinha, que também é mais uma cor secundária. Por enquanto, não estamos falando de densidade. Por enquanto, estamos falando de mistura. A combinação das cores. E quanto de água nós vamos colocar? Por enquanto, não. Só faça as misturas. A tinta pura, tinta pura, tinta pura, tinta pura. Então, nós temos aqui a cor primária, as três cores primárias e as três cores secundárias. A combinação do amarelo com o ciano é esse verde. A combinação do ciano com o magenta é esse violeta. A combinação do magenta com esse amarelo é esse laranja. Que são as cores secundárias. Agora vem as cores terciárias. Nessa região, nessa região, nessa região, nessa região, nessa. Ou seja, esse com esse igual a esse. Esse com esse igual a esse. Esse com esse igual a esse. Mas a ideia aqui é fazer você repetir o mesmo processo. Ao invés de pegar esse verde e colocar aqui, não. Quero que você repita o mesmo processo. Por exemplo, vamos começar aqui, ó. De novo, o amarelo. Lavo o pincel. De novo, o ciano. Por quê? Porque eu quero que você chegue nessa tonalidade novamente. Pode ser que vai ficar mais amarelado, pode ser que vai ficar mais um verde mais escuro, mais intenso. Eu quero que chegue nessa densidade. Eu quero que chegue nesse tom, nessa cor aqui. Cor, matiz, basicamente a mesma coisa, tá? Isso é uma frescurinha. Mas quando você fala cor de matiz, existe uma pequena diferença, mas vamos deixar isso para o futuro. Beleza, então eu consegui essa mesma cor, consegui. Agora eu vou lavar o pincel. É como se eu tivesse pegado essa tinta e colocado aqui. Daniel, por que eu não fiz mais então aqui? Não, eu quero que você continue fazendo as misturas. Porque às vezes vai sair num tom, às vezes vai sair num outro. Eu quero que você chegue nesse tom, dos 50%. 50% amarelo, 50% de ciano, chegou nesse tom de verde. Realmente conseguimos de novo o mesmo tom. Ah, beleza. Agora novamente 50%. Então se eu tenho essa manchinha aqui, eu vou pegar mais uma manchinha aqui. Vamos ver se eu consigo, olha lá. Deu 50%? Deu. Então
Mistura novamente. Agora sim. Olha só, um verde-limão. Um verde-limão. Eu quero que você faça essa mistura novamente. E vai treinando. Olha só, mais uma vez, Daniel, 50%, mais uma vez 50%. Pega lá amarelinho, lava o pincel antes de pegar outra tinta. Pega a mesma quantidade. Colocou lá a mesma quantidade? Mesma quantidade, Daniel. Então, faz a mistura para chegar nesse verde aqui novamente. Tem que ser igual, tem que aprender a fazer igual. Tá igual? Tá, Daniel, beleza. O que você vai fazer agora? 50%. Já temos aqui 50%, falta 50% desse azul. E a gente faz a mistura. É como se tivesse pegado esse verde. E agora vai ficar um verde mais azulado. Ou um verde mais escuro, na realidade. Então agora você já percebeu que você consegue criar um verde mais claro. E você consegue criar um verde mais escuro. Fazendo essas combinações. Faltou um pouquinho mais de azul aqui. Ok, sempre os 50%. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou realizar esse violeta aqui de novo. Então eu vou pegar mais uma vez uma quantidade de azul. Lavo o pincel. Mais uma vez a mesma quantidade de magenta. E já faço a mistura para me chegar nesse tom. Olha como esse está mais escuro. Por que esse está mais escuro? Porque ainda faltou um pouquinho mais do violeta. Então, faltou um pouquinho mais do magenta. Então, lavei o pincel para poder pegar mais um pouquinho. E vim com ele para cá. Agora ficou muito avermelhado. Vou lavar o pincel. Beleza. Agora que eu tenho ele aqui, eu vou usar a mesma quantidade que tem aqui de azul. Peguei o azul, agora eu posso fazer a mistura. É como se tivesse pegado esse violeta e fazendo a mistura com a cor primária. Cor secundária com cor primária é igual a cor terciária. Mesma coisa aqui, cor primária com cor secundária, terciária. Cor primária com cor secundária, terciária. Cor primária com cor secundária, terciária. Quero que você repita o mesmo processo. Pega uma quantidade. Pega outra, mesma quantidade aqui do magenta. Faz a mistura para chegar nesse tom aqui. Feito isso, o que eu preciso? É como se eu tivesse pegado essa cor colocado aqui. Agora então eu tenho esse 50%, pego mais esse 50%. Temos a cor terciária. Ó, cor primária. Cor primária. Cor primária. E faço a mesma mistura. Vou pegar aqui uma quantidade de amarelo, lavo o pincel, pego a mesma quantidade de magenta, faço a mistura para chegar nesse mesmo tom. Olha só como ficou mais escurinho, faltou um pouquinho. Na verdade está o mesmo tom, aqui está mais concentrado, mas eu vou colocar um pouquinho. Então eu tenho esse laranja que aqui está mais ralinho, tá? Mas é o mesmo tom. Então é como se tivesse pegado esse laranja, que foi a mistura dessa cor primária com essa cor primária, gerou essa cor secundária. Então é como se tivesse pegado ela e colocado ela aqui. Agora sim, eu tenho essa quantidade de 50%, eu pego mais uma quantidade de 50%. Vai ser a cor secundária com a cor primária. É um laranja mais puxado para o lado do vermelho. Ou eu posso até dizer que este é o vermelho. Pô, Daniel, então é possível criar o vermelho? Sim, é possível criar o vermelho. Da mesma forma que também é possível criar o magenta
Lembra que eu falei na aula passada sobre essa discussão de quais são as cores primárias? Será que é o magenta ou será que é o vermelho? Tanto faz, porque eu consigo criar as duas cores se eu tiver uma delas. Se eu tiver o vermelho, eu consigo criar o magenta. Se eu tiver o magenta, eu consigo criar o vermelho. Acabei de criar. Se eu quiser deixar ele um pouquinho mais alaranjado, basta pegar um pouquinho do amarelo e colocar aqui. E vamos realizar então mais uma mistura. Vou criar essa cor aqui novamente. Faltou um pouquinho. Até passou um pouco. Eu quero essa cor aqui. Aê, agora sim. Consegui essa cor? Beleza. É como se eu tivesse pegado essa cor e colocado ela aqui. Agora então eu já tenho esse 50%, que é a cor secundária. É a mesma cor, como se tivesse pegado ela, colocado ela ali. Eu preciso mais 50% desse cara aqui, ó. Eu tenho um laranja mais puxado para o lado do amarelo. Fechou? Então agora é hora de passar isso para o papel. Até o momento eu estou usando o mesmo pincel, tá? É o número 6 da Winsor Newton. Pode usar o número 4 aqui também, não tem problema. Agora sobre a questão da diluição da tinta, olha só, trouxe a água limpa do potinho, água limpa. Vou fazer aqui uma mistura. Nós vamos trabalhar com o guache como se fosse uma aquarela. Ou seja, uma tinta basicamente água, não muito pastosa, tá? Bem líquida mesmo. É isso que eu preciso. E o papel também ele vai ficar seco. Nós vamos falar sobre técnica líquida, técnica seca no futuro. Poderia ter feito isso antes, mas como eu sempre digo, YouTube é YouTube, curso é curso. Fiz aqui o contorno. Cuidado para não pintar no lugar errado. Nós vamos treinar traço também em outras aulas. Treino de traço não deveria ser antes, Daniel? Treino de traço é antes, no meu curso. Olha só, uma única pincelada. Não precisei pegar outra tinta, que a tinta ela está bem líquida. E eu concluí então uma área que é a nossa cor primária. Percebeu como eu segurei no pincel? Segurei no pincel como se eu fosse escrever o meu nome. É assim que eu segurei no pincel. Por quê? Porque é uma área que exige mais precisão. Tá? Uma área pequena. E não preciso segurar com uma distância no pincel. Posso segurar aqui próximo, tá? Geralmente próximo ao metal. E agora vem a parte mais gostosa, né? Que você vai ter que fazer todas as misturas novamente. Essa é a intenção. Fazer você praticar. Fazer você praticar sempre. Então, mais uma vez, eu vou pegar aqui o amarelo primário com o ciano para me poder gerar, então, a cor secundária, que é esse verde aqui. Mas, de início, segue o plano das cores primárias. Olha só, trouxe água. Vou pegar aqui o ciano, diluir bastante. Bem líquido. Olha só como está bem líquido. É isso que eu preciso. Tratar como se fosse uma aquarela. Só uma observação, se você reparar aqui no meu pincel, existem algumas gotículas d'água aqui embaixo, tá? Cuidado com isso. Quando você vai lavar o pincel ou quando você vai pegar uma água, é natural que o pincel venha encharcado, né?
Só que se isso escorre no seu trabalho, você vai querer tirar os seus cabelos. Então, cuidado com isso. Nós vamos falar de traço em aulas futuras, mas eu já posso adiantar para você aqui o seguinte. Perceba a maneira que eu estou realizando essa borda aqui, ó. Deixa eu só completar aqui, ó. Essa borda aqui, ó, eu estou realizando... Eu estou pintando uma área interna, só que eu estou pintando com o pincel do lado de fora dessa área. Isso é errado. Isso é errado. Eu deveria estar pintando com o pincel pro lado de dentro dessa área. Tá? Eu não consigo fazer isso aqui porque a câmera está bem em cima. Tá? Eu estou com a câmera bem em cima aqui, então por isso eu não consigo fazer. Mas o ideal é que se fosse daqui, ó. O ideal é que se fosse dessa posição aqui, ó. Tá? Eu vou te dar um exemplo do porquê. Se eu pinto de lá para cá, eu consigo, olha só, eu consigo deixar uma área bem lisa nessa posição aqui, ó. Essa borda, se eu quiser fazer. Se eu quiser completar, então eu consigo deixar essa área aqui, essa borda aqui, bem lisinha. Agora, o contrário, o que que acontece? Olha só, essa área aqui, mesma coisa, eu vou conseguir deixar essa área lisinha, por quê? Porque eu estou com o pincel do lado de dentro da área que eu vou pintar. Agora imagine o contrário, eu quero fazer essa borda aqui de novo, tá? Esse mesmo raio, só que com o pincel do lado de fora. Acontece o seguinte, acontece que o pincel, olha só, ele vai acabar manchando, por mais que eu tente deixar lisinho, uma linha contínua, ele vai acabar manchando, porque eu estou esfregando, olha só, eu estou esfregando todas as cerdas do pincel, não a ponta do pincel. É uma coisa completamente diferente. Se eu traço com a ponta do pincel, eu tenho mais precisão. Se eu começar a esfregar o pincel, obviamente que ele vai ser manchado. Então só presta atenção nisso para não fazer besteirinha. Magenta, mesma coisa. Diluo bastante, como se fosse uma aquarelinha. Olha, bem líquido. Presta bem atenção nas marcações para não colocar no lugar errado. Estou usando aqui mais uma vez, como eu disse, o pincel número 6. Pode usar o pincel número 4 que também não tem problema. Ó, acabei manchando aqui porque encostei o papel. Na realidade, olha só como eu vou segurar um pouquinho mais longe agora. Tá? Eu posso usar outra coisa. Olha só, é um suporte. Eu posso usar ele também. Eu encosto ali, encosto a mão em cima do suporte. Dessa forma eu não preciso encostar a mão na folha. Tá? Ou eu posso distanciar, segurar mais longe do pincel para poder realizar a pintura. Lembrando de usar sempre a pontinha do pincel, caso contrário vai dar problema. É, bem tranquilo. Essa tinta ainda está um pouquinho pastosa, vou colocar um pouquinho mais de água. Aqui mesma coisa, o ideal é usar a ponta do pincel. O pincel tem que estar aqui dentro, ó. Dentro da área a ser pintada. Como a câmera está na frente, eu vou tentar usar a pontinha do pincel aqui. Pronto. Mas o ideal é que o pincel fique sempre do lado de dentro da área a ser pintada, igual aqui, ó. Porque eu consigo fazer o contorno usando realmente a pontinha do pincel. E agora sim, então, a cor secundária. Inclusive, quando você gera essa cor secundária aqui, ó, é exatamente a mesma cor, o mesmo verde que vem na caixinha da Winsor Newton. Tá? Se você comprar essa caixinha de 10 cores que eu comprei, você vai ver que tem um verde lá. É a mesma cor. Exatamente a mesma cor. Se você usar o ciano com amarelo, você vai conseguir chegar nesse verde aqui. Por enquanto só segue aqui o jeito que eu estou realizando o contorno.
gente vai treinar traço em aulas futuras. O ideal sim era treinar traço antes, mas YouTube é diversão. Esse papel aqui, ó, eu consigo fazer muita coisa com ele de maneira fácil, coisa que em outros papéis seria bem difícil eu conseguir realizar isso aqui, tá? De uma maneira tão homogênea assim. Aqui não ficou tão homogêneo porque encostei o papel, né? Na hora de fazer esse exemplo, eu acabei encostando a folha, mas tá tudo bem. O importante é saber fazer as combinações. Lembre sempre de preparar de maneira bem líquida. Então, esse é o violeta, ou popular roxo. Lado de dentro. Nesse caso eu não vou conseguir fazer o lado de dentro porque a câmera está bem em cima. Mas o importante é que você já sabe como deve ser feito. Bom, agora então você consegue ver o varão de apoio. O varão de apoio você não encontra em lugar nenhum para comprar, tá? Isso é uma coisa que você faz. Eu peguei um caninho. Pode ser até um caninho de antena, né? Antigamente tinha. Hoje em dia é meio difícil de encontrar, mas é um caninho de aço isso aqui. Pode ser um caninho de plástico, não tem problema. Aí você coloca, pode, por exemplo, enrolar fita aqui ó, na frente. Ou amarrar um pedacinho de pano, depois colocar uma fita por cima. Tá? É algo que precisa dessa distância. Você encosta na folha. Para quê? Para que você não encoste a sua mão, né? Aí eu encosto essa face aqui na folha. E eu tenho essa distância aqui, ó. Aí eu não borro e consigo pintar de maneira tranquila. Além do mais, eu consigo criar uma linha reta usando isso aqui como referência. Eu vou encostar o pincel e eu consigo traçar uma linha reta. Tá? Exemplo. Então ele tem a sua utilidade, o varãozinho de apoio. Ele vai ajudar em vários aspectos. Faça um teste antes, uma simulação. Tinta bem líquida. Esse papel é uma delícia para trabalhar com ele. Então nós já fizemos as cores primárias, amarelo, ciano, magenta. Fizemos as cores secundárias, a mistura, né, a combinação do amarelo com ciano igual ao verde. A combinação do ciano com magenta igual à cor secundária, violeta. Primário com primário igual ao secundário. Agora nós vamos encontrar a cor terciária, que vai ser o primário com o secundário. 1, 2 igual a 3. 1, 2 igual a 3. Mais uma vez. Bem líquido. As cores bem líquidas. Agora eu vou fazer um verde mais puxado para o lado do azul. Perceba que eu acabei manchando aqui, ó, porque eu encostei onde eu encostei no prato, na paleta de cores. Olha só a minha mão como é que tá. Lembra que eu falei do papel toalha? A função do papel toalha não é limpar o pincel.
A função do papel toalha é fazer alguns tipos de efeitos, dá para fazer efeitos com ele, ou para tirar respingos de tinta. Como é que eu tiro respingo de tinta? Vou pegar um pincel maior, com água, apenas água, e vou umedecer a folha. É assim que eu tiro respingo de tinta. Nesse caso aqui, não vou me preocupar com isso, tá? Mas é assim que se tira alguns respingos. Bem líquido. Obviamente que quanto mais líquido, mais ele vai pegar também. Ele vai ficar muito transparente, né? Ele vai transparecer demais e vai pegar a cor do papel. Então, obviamente que se eu usar uma cor mais concentrada, ele vai esconder o papel. Então, isso também interfere. Mas o importante nesse momento é a combinação, apenas isso. Foca na combinação. Essa aqui é basicamente um vinho. Quem gosta de vinho aí? Eu não bebo nada alcoólico, mas um suquinho de uva faz bem. E agora um laranja, mais puxado para o lado do vermelho. Inclusive pode ser o próprio vermelho aqui. Para completar o laranja, mais puxado para o lado do amarelo. Finalizamos então a tarefa do disco cromático. Outro detalhe interessante é você ter, por exemplo, um secador de cabelo. Olha só, esse aqui é o mais baratinho, tá? Mais baratinho, não precisa mais do que isso aqui. É só um detalhe aí para você poder secar e agilizar o processo. Ok, meus amigos, minhas amigas, concluímos e nos vemos então na próxima aula, beleza? Aquele momento da esmola. Dá o like, dá uma compartilhada, se inscreve no canal e nos vemos então no próximo vídeo. Valeu, forte abraço!